Livros que simplesmente mudaram a química do meu cérebro. Vamos começar com O Alquimista, do Paulo Coelho. Cara, pensa num livro que te faz ver a vida de um outro parâmetro, assim, de um outro ponto de vista, uma terceira pessoa, um game mode 1. Esse livro ele fala muito sobre como a vida e os obstáculos que a gente passa, na verdade, muitas vezes só estão nos levando mais perto do que a gente quer. Inclusive a frase da contracapa é justamente isso: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. A gente pode colocar esse livro num âmbito muito espiritual das ideias, mas eu acredito muito que quando você deseja alguma coisa de fato, toda a vida vai se moldando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Que seja isso, você acreditando que seja Deus, o universo, qualquer coisa que você acredite. Pra mim, eu acho que esse livro, ele mostra exatamente a realidade, que apesar de você pode ou não acreditar nessa espiritualidade, ela está presente na vida. E também acho que é um livro muito sobre persistência, porque às vezes você pode também acreditar que todas as coisas acontecem pra quem quer. Se você quer, a coisa acontece. Pessoas normais. Esse é um daqueles livros que a gente fala: comunicação é a chave. Se você não sabe se comunicar, a coisa vai pros caras. Porque Pessoas Normais é um livro que você vai sentir raiva. Ele é pra você sentir raiva, porque você vai entender o ser humano ao ler esse livro. Porque você entende que o ser humano é falho, o ser humano não sabe conversar, o ser humano abre o bico e não sabe conversar. E Pessoas Normais é justamente sobre isso. É um casal que vai e volta durante anos e que tudo seria muito bem resolvido se os dois fizessem terapia. Ele fala sobre muitos assuntos diversos durante o livro e é uma grande filosofia esse livro, vale muito a pena. Água Viva, Clarice Lispector. Esse é um livro que, principalmente para mim, como escritor e leitor, ele mudou a química do meu cérebro, porque ele pega tudo que eu sei sobre escrita, tudo que eu sei sobre leitura e joga pela janela. É muito lindo como a Clarice consegue fazer algo tão abstrato, mas ao mesmo tempo com tanto sentido e tanta essência, numa história que não é uma história, é só texto corrido. É literalmente, você lê esse livro, é como se você entrasse na pequena mente de alguém com TDAH, onde tudo está correlacionado, mas de uma forma que você tem que pensar muito pra entender, ou ao mesmo tempo você não tem que pensar pra entender. E é justamente por isso que esse livro é genial, esse livro merece a sua atenção. Sem falar que é brasileiro, né, minha filha? Vamos ler livro brasileiro. Diário de Pilar na Amazônia. Ah, mas Lucas, é livro infantil. Pense que todos os livros infantis que você já leu guardam pensamentos tão profundos que você não entende. Esse livro me fez pensar muito sobre como o humano está destruindo o nosso planeta, principalmente a Amazônia, e como são atitudes tão simples, mas tão necessárias que a gente poderia tomar no dia a dia, que vão mudar esse planeta. Uma das coisas que mais me faz pensar quando eu li esse livro é sobre a frase de que plantar uma árvore por semana, pelo menos 4 árvores por mês, 52 árvores por ano. Em 20 anos eu poderia plantar mais de 1000 árvores. Você tem noção do quanto seria simples a gente mudar o mundo para melhor? Sem falar que ele me faz pensar muito sobre como a natureza é o centro da existência. E se a gente não proteger a natureza, a gente não está se protegendo. E se a gente não se proteger, a humanidade vai pros caramba. Enfim, leiam. A Vida Invisível de Ed La Rue. Esse aqui é hypado na internet. Sim, ele é hypado na internet. Mas, meu irmão, ele merece todo o hype porque ele fala tanto sobre a ideia de ser lembrado e sobre a ideia de ser eterno e como a arte é eterna. Esse livro é um grande hino para todos nós que amamos a arte, a eternidade artística da existência. Sem falar que toda a ideia da Ed e de como ela não queria ter o mesmo destino, de estar presa sempre àquele mesmo lugar, e ela queria ser diferente, ela não queria se prender ao que todo mundo achava que ela deveria ser. E ela preferiu abdicar de tudo, da existência, de sequer ser lembrada, pra ela poder viver, pra ela poder existir, pra ela poder conhecer o mundo, cara. E também é uma grande arte sobre ser amado. E não a ideia só do amor romântico, mas a ideia de ser amado e se sentir visto. Cara, poético. Esse livro é poético, esse livro vai mudar a sua vida a partir do momento que você lê. Por último, mas não menos importante, Pequeno Príncipe, que eu amo panfletar esse meu querido. Eternamente, eu sempre panfletaria esse querido. Pequeno Príncipe é um livro, assim, que eu li quando era muito pequeno. Eu acho que eu tava no primeiro ano, ou seja, tipo 5 anos. Primeiro foi minha mãe que leu, depois eu li sozinho mais uma vez, depois eu li outra, e depois agora, foi ano passado, eu li de novo esse livro, e todas as vezes que eu leio ele me faz pensar muito sobre a vida. E esse livro acho que se tornou grande parte da minha personalidade, porque quando eu li, ele se entranhou tanto na minha alma que eu simplesmente amo. Toda a ideia de como é uma criança enxergando o mundo esquisito dos adultos e como as crianças veem coisas tão necessárias e tão importantes que os adultos deixam de enxergar a partir do momento que eles crescem e se preocupam com o mundo real, vamos dizer assim. Enfim, pra mim eu acho que um grande teste de personalidade para saber se uma pessoa é boa ou não
é mostrar essa imagem e perguntar o que você vê nesta imagem. Isso vai definir a nossa amizade a partir daqui. Eu simplesmente amo e eu acho que esse livro nunca vai deixar de ser o meu favorito da vida. Ele é perfeito, eu amo. Eu me emociono toda vez que eu falo sobre ele. Enfim, gostou? Curte, entendeu? Comenta e se reconheceu, compartilha. Deixa aqui nos comentários quais livros mudaram a química do seu cérebro.